É com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Esse programa leva sempre a palavra de Deus e uma reflexão das Escrituras até o seu lar. Hoje, tendo em vista, estamos aí na semana da Páscoa, semana também da Paixão de Cristo, nós vamos tratar desse assunto da Páscoa e os fatos mais marcantes que aconteceram com Jesus Cristo nesse período. A morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição e depois vamos encerrar tratando da ascensão de Jesus junto ao trono da graça de Deus, assentado à destra do trono de Deus. Então não saia daí, nós vamos tratar desses assuntos, os episódios cristãos acontecidos na festa de Páscoa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós voltamos com o programa Andando com Cristo para falarmos da crucificação de Jesus Cristo. O episódio final do ministério de Jesus, a última cena, o último quadro do ministério de Jesus começa com a ceia, quando Jesus foi celebrar a Páscoa dos judeus e trazer a ela a conotação do Novo Testamento, do contexto do Novo Testamento. Os evangelhos registram que Jesus reuniu com seus 12 apóstolos para celebrar a Páscoa dos judeus. Lembrando que esta Páscoa dos judeus, ela tinha todo um simbolismo do sacrifício de Cristo embutido nela. Era o sacramento da antiga aliança. Então, agora vai ter uma mudança de liturgia, vai ter uma mudança de significado, vai ter uma nova aliança do Senhor para com a raça humana, uma nova aliança de Deus conosco. Então Jesus senta ali com os apóstolos, ministrando a ceia, e os evangelhos dizem que isso acontece na noite em que Jesus foi traído, era a noite fatídica da traição de Cristo. Jesus assenta com os apóstolos e diz com eles: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que esta Páscoa? Porque seria a última vez que a Páscoa dos judeus seria comida, seria comemorada com aquele simbolismo das sombras do sacrifício de Cristo. Porque a partir daí, Jesus então pega os elementos da Páscoa, transforma na ceia do Senhor o pão e o vinho. E ele diz: o pão é o tipo do meu corpo e o vinho é o tipo do meu sangue e do sacrifício que farei por vós na cruz. Façam isso daqui para frente em memória de mim.
Então ali encerra o período da Páscoa e começa o período da ceia do Senhor. Agora não é mais a liturgia da Páscoa, mas a liturgia da ceia do Novo Testamento. Uma mudança extremamente significante para a nossa fé e para a nossa comunhão com Deus, a aliança do homem com Deus. Tanto que Jesus fala, esse sangue é o sangue da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Após celebrar a ceia, os evangelhos registram que Jesus foi traído por Judas. Judas, que havia acabado de participar da ceia, traiu Jesus e eles prenderam Jesus. Era uma noite de quinta-feira. Jesus antecipou a comemoração da Páscoa com os judeus, ou com os apóstolos, sabendo que ele passaria imediatamente pelo sacrifício, e a traição de Judas aproximava. Ao ser preso, após Judas traí-lo, começa todo um processo de julgamento de Jesus, que durou aquela noite de quinta para sexta. Jesus passou preso. Foi naquela noite que Pedro negou Jesus, disse que não o conhecia. Foi naquela noite que Jesus passou trancado numa prisão do Sinédrio, não uma prisão romana, uma prisão do Sinédrio. Foi na manhã da sexta-feira que Jesus foi julgado no Sinédrio e condenado. Falsas testemunhas, todo aquele episódio que dá revolta no coração da gente ler nos evangelhos. Sendo condenado no Sinédrio por blasfêmia, porque ele disse ser filho de Deus e ser igual a Deus. Ele então é condenado por blasfêmia, levado às autoridades romanas, porque os judeus não podiam condená-lo à morte. Poderiam denunciá-lo aos romanos, mas não poderiam condená-lo à morte, dar a sentença de morte. Então ele é levado perante as autoridades romanas, e todo o episódio de Pilatos, Herodes, até que Pilatos depois daquela cerimônia de lavar as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. E os soldados romanos levam Jesus para ser crucificado sob a pressão dos judeus. Crucificam, crucificam, gritava a multidão. E ele então foi para ser crucificado. Colocaram a sua cruz sobre os seus ombros, e ele então se dirigiu até o local do Calvário. Ali no Calvário, Jesus então, sendo pregado naquela cruz, ele expressa as suas 7 últimas palavras da cruz. Nesta sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter o culto da Páscoa lá na igreja, e onde nós vamos estar trabalhando estas 7 palavras da cruz. Cada pastor vai trabalhar uma dessas palavras, você é nosso convidado. Dentre elas chega o momento da morte de Jesus. E então ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, aramaico, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A solidão da cruz. Muitos de nós não entendem por que a solidão da cruz. Se você pega o palco da crucificação, você vê que Jesus foi sendo abandonado aos poucos. Primeiro, Judas, que participou da ceia, o traiu. Começa um processo de abandono de Cristo. Pedro, que havia jurado que não abandonaria Jesus hora nenhuma, negou a Jesus sequer, disse que conhecia, e espraguejou a serva e disse, nem conheço esse homem, não sei de que você está falando, não sei quem é. Enfim, tirou o corpo fora. Entregue, ele é o rei dos judeus, e os judeus não, crucificam. A mesma multidão que havia gritado no domingo,
chamado em domingo de Ramos, e colocado ramos para ele entrar em Jerusalém e gritava Hosana ao filho de Davi, fez isso no domingo. Na sexta-feira já dizia por volta do meio-dia, crucifica-o, crucifica-o. Abandonado. A rejeição humana para com ele, o profeta Isaías havia dito isto no capítulo 53, era rejeitado e o mais desprezado entre os homens. Quando entregue aos guardas, depois de ser declarado inocente por Pilatos, que lava a mão e entrega, dizendo para os judeus, cai o sangue desse justo sobre a cabeça de vocês, mas Pilatos também lavou a mão, abandonado. Os soldados começam a bater, a dar com caniço na cabeça dele, cobrir o rosto e dizia, profetiza, abusando dele. Se tu és filho de Deus e se tu és Deus, profetiza, fala quem te bateu. E cuspiam nele. Rejeição. Até aí nós entendemos, mas quando naquela cruz, no momento da sua morte, Jesus clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Você fica a pensar, mas Deus desamparou a Cristo naquela cruz? Até Deus o abandonou, a solidão da cruz, nem os anjos o assistiram, até Deus, o Pai, o abandonou? Sim, é triste termos que falar isso, mas Jesus foi abandonado, a solidão da cruz. Por que isto? Porque ele é o Messias, o ungido, aquele que foi escolhido por Deus para pagar o preço dos nossos pecados. É Jesus que pagaria o preço dos nossos pecados. Não eram os apóstolos, não eram as mulheres que ficaram acompanhando tudo de longe, não era no contexto da Trindade outro elemento senão o Filho que pagaria o preço da cruz. Além do mais, você deve lembrar que o próprio profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Naquele momento foi quando Deus lançou sobre Cristo os nossos pecados e ele suportou sozinho naquela cruz os nossos pecados. Deus meu, por que me desamparaste? Deus o desamparou porque Deus não tem comunhão com o pecado e Jesus se fez pecado por nós naquele momento, naquela hora, sozinho na cruz, a solidão da cruz. Jesus fez isto para nos oferecer, primeiramente, uma salvação completa, perfeita. Isto deveria tirar de nós esta ideia de que está completando a salvação. Não, Deus já fez a parte dele e agora nós temos que fazer a nossa parte. Esta não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Deus nos oferece em Cristo uma salvação perfeita, uma salvação completa, uma salvação perfeita. Tanto que Jesus diz, está consumado. Depois de dizer, por que me desamparaste? Antes de expirar, ele diz, está consumado. Tetelestai, do grego, quer dizer, a dívida foi paga. Está pago, completo. Esta história de que hoje nós estamos completando. Se Deus tivesse deixado para o homem alguma parte da salvação para ele completar, a nossa salvação seria uma salvação imperfeita. Não seria uma salvação plena, perfeita. Mas nós completaríamos a obra de Cristo na cruz. Seria um absurdo pensar isto. A solidão da cruz é porque o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, ele pagaria o preço completo pela nossa salvação na cruz, como de fato fez.
E quando lançados sobre ele os nossos pecados, foram os nossos pecados que fizeram separação entre o Pai e o Filho. É difícil pensar isto, eu sei, mas é isto que Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você deve pensar nisso com muito carinho. Pensar que está consumado é porque nos foi oferecida uma salvação plena, perfeita, completa, plena. Não ficou nada para nós completarmos. O que nós temos que fazer é crer em Jesus como nosso Salvador. Crer que Ele morreu na cruz no nosso lugar. Crer que a morte dele é vicária, substitutiva. Ele substituiu você lá. Ele me substituiu naquela cruz. A morte dele na cruz foi substitutiva. Morreu no nosso lugar. Pagou o preço dos nossos pecados. Quando você olha para a cruz de Cristo assim, você vai entender a grandeza da mensagem do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, pensa na morte de Cristo. Ditas estas coisas, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou, morreu. Quando o guarda chegou para conferir a morte, ele já estava morto. Os dois ladrões ao lado não, foram quebradas as suas pernas. Não quebraram as pernas de Cristo, porque o cordeiro era um cordeiro perfeito e nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Nós vamos para um breve intervalo, depois voltaremos para falar da ressurreição e da ascensão de Jesus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
É com alegria que nós voltamos neste novo quadro aqui do programa Andando com Cristo para darmos sequência à nossa programação deste dia. Já falamos sobre a morte de Jesus na cruz, a solidão da cruz, e agora vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus registram os evangelhos, todos os 4 evangelhos registram este episódio, de que Jesus foi sepultado e que no 3º dia ele ressuscitou. No capítulo 16 do Evangelho de Marcos, diz que passados o descanso do sábado, Maria e as suas companheiras, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo para colocar perfumes no corpo de Jesus. E era o 1º dia da semana, despontava o sol, nascia o sol, quando elas foram ao túmulo. E quando iam caminhando, uma perguntava para a outra: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. E elas, olhando, não viram o corpo de Jesus. Ficaram estarrecidas, sem saber o que estava acontecendo, mas de repente um anjo aparece e diz: vocês procuram a Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui, ressuscitou. São as primeiras a receber a notícia da ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um fato comprovado, um fato histórico. Tentaram de tudo para camuflar este fato. Os judeus chegaram a dar dinheiro aos guardas para dizer assim: olha, enquanto nós dormíamos, foram lá os discípulos de Jesus e roubaram o corpo, sendo que os próprios judeus tinham pedido às autoridades para colocar guarda sobre o túmulo, para ninguém ir lá e roubar o corpo e depois falar que ele tinha ressuscitado. Eles já sabiam que Jesus já tinha anunciado que ressuscitaria no 3º dia durante todo o seu ministério. Não só os discípulos sabiam deste anúncio que Jesus tinha dado, que ressuscitaria no 3º dia, mas também os judeus pediram a guarda, foram à guarda. Eles iriam vigiar o túmulo, mas não podiam impedir Jesus de ressuscitar. E quando então vem a notícia, os guardas são corrompidos, e dizendo que enquanto eles dormiam, os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo. Interessante. Agostinho dos Pais da Igreja faz uma ponderação muito interessante sobre esta mentira dos guardas, e teve preço, foi paga com dinheiro. Ele diz o seguinte: nenhum elemento racional de juízo pode acreditar nesta mentira dos guardas. Primeiro, se eles estavam dormindo, como que eles sabem que foram os discípulos de Jesus que foram lá roubar o corpo? Segundo, se eles viram que foi os discípulos, por que deixaram levar, se eles estavam ali para guardar o túmulo, para vigiar aquele corpo? Terceiro, ninguém poderia acreditar numa desculpa esfarrapada como esta, porque se eles estavam ali para vigiar, deixaram levar o corpo de Jesus, onde estava agora este corpo? Teria que estar em algum lugar. Mas de repente Jesus aparece vivo, com seu corpo ressurreto, e então diz para as mulheres: vai para a Galileia e diga aos meus discípulos para subirem para a Galileia, e eu irei adiante de vós, eu irei na frente de vós. E elas, tomadas de medo, de temor, foram, e depois que anunciaram aos seus discípulos, e eles ficaram atônitos. Algumas coisas nós temos que guardar desta ressurreição de Cristo. Primeiro, que é um fato histórico, inegociável. É um fato que a história humana comprova, e
é um fato que, por mais que as pessoas sintam incomodadas com ela, não tem como negar. E até aqueles que não creem na ressurreição de Cristo têm que saber que Ele de fato ressuscitou. É um fato histórico, inegável. Segundo, Jesus ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o modelo da ressurreição do último dia. Quando a Bíblia diz que todos os mortos ressuscitarão, justos e ímpios. Jesus é a primícia dos que dormem, diz Paulo. Então Ele é o modelo da ressurreição. Ele é o modelo da ressurreição final. Nós não temos como imaginar a ressurreição de outra forma a não ser semelhante à ressurreição do corpo de Cristo e que sobe ressurreto entre as nuvens. A Bíblia diz que no último dia, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada, subirá para encontrar com Cristo nos ares. É o modelo da ressurreição de Cristo. Outra coisa que você precisa lembrar, Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Por que a igreja guarda hoje o domingo e não o sábado? Perguntam muitos. Por que guardar o sábado? Ou por que guardar o domingo e não o sábado? O conceito sabático de descanso é o mesmo, mas a igreja passou a guardar o primeiro dia da semana e não o último, exatamente porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. A igreja passa a se reunir para comemorar a ressurreição de Cristo. E isto é o que trouxe o primeiro dia, não o último da semana. E também para mostrar que Cristo é a primícia. Ele é a primícia do nosso coração. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Os dízimos devem ser das primícias. Ele quer o primeiro lugar do nosso coração, o primeiro dia da semana, não mais o último. Outro princípio que nós devemos lembrar da ressurreição é que Cristo ressuscitou e a ressurreição é o primeiro quadro da exaltação de Cristo. E os discípulos passam a testemunhar o Evangelho sobre os poderes da ressurreição. Então eu quero que você lembre dos poderes da ressurreição. A igreja vive neste mundo pela fé. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o mesmo poder que salva o pecador. Paulo diz que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. É este poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que dá nova vida ao pecador. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E antes ele fala assim, que Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando Deus nos deu vida em Cristo. Que vida? Esta vida, este poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que traz a ressurreição espiritual de um pecador. Ele está morto nos seus delitos e pecados, alheio a Deus, cego para as coisas de Deus. Mas quando Cristo entra no seu coração, este mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que age no coração de um pecador morto nos seus pecados, para dar a ele uma nova vida, a vida eterna. E Jesus diz: o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Quem crê em mim tem a vida eterna. É o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é que age também na salvação do pecador. É fácil de lembrar porque a ressurreição é tão importante para o contexto da fé cristã. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Você que me ouve aí hoje, neste programa, precisa de saber disso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não tínhamos nada para pregar, e você que está aí me ouvindo não tinha nada para crer. Mas além da sua morte e da sua ressurreição, nós devemos lembrar o fato da ascensão de Cristo. Em Atos capítulo 1, registra que depois de 50 dias da ressurreição, passados 50 dias,
num dia de festa do Pentecostes, um momento tão especial na vida, desce o Espírito Santo. Mas 40 dias após este episódio da ressurreição, Jesus então aparece ali para os seus discípulos, ressurreto várias vezes, apareceu para mais de 500 testemunhas, diz Paulo lá em 1 Coríntios 15, e ele então agora é levado aos céus. Quando os discípulos perguntam: Senhor, é agora o tempo em que restauras o reino a Israel? Ele diz: olha, não compete saber tempo ou hora que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Você não tem que ficar pensando no tempo de Deus, pensa no seu tempo. O tempo agora é o tempo da proclamação, é o tempo do evangelho, é o tempo de convidar pessoas para o reino de Deus, para que se convertam, para que creiam em Cristo como seu Salvador e sejam salvos. Agora é tempo de proclamar a salvação. Então ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dito isto, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e 2 varões vestidos de branco, a referência a anjos, dizem para eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, virá do modo como viste subir. O segundo quadro da exaltação de Cristo, o primeiro é a ressurreição, o segundo é a sua ascensão. O terceiro é o fato dele estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando sobre todo o universo, soberanamente governa. O seu governo é sobre todo o universo. É um governo que ninguém pode resistir a ele. É um governo soberano. Jesus não vai governar no futuro, ele governa hoje sobre todas as coisas. À destra do trono de Deus, de onde ele governa todas as coisas, é o seu estado de exaltação que se consumará na sua volta para julgar o mundo, julgar todas as coisas. A única ascensão registrada nas páginas do Novo Testamento é esta aqui de Atos, capítulo 1, a ascensão de Jesus, quando ele subiu ao céu. Não tem nenhuma outra no Novo Testamento, e as duas do Antigo Testamento, Enoque e Elias, não na condição que Jesus subiu. Jesus subiu após ter consumado a sua obra, ele subiu em glória, ele subiu vitorioso e não frustrado, como se não tivesse dado certo o seu plano. Ele executou plenamente a vontade de Deus e pagou o preço dos nossos pecados. É por isso que hoje nós podemos anunciar João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este tempo que nós estamos vivendo é o tempo da salvação, mas vai acabar. É o tempo em que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas esse tempo vai acabar. Quando Jesus voltar, conforme o registro aqui de Atos, capítulo 1, este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá nas nuvens, conforme vocês viram ele subir. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. O ateu que hoje fica negando o sacrifício de Cristo, negando a Deus, até o ateu que morreu no seu ateísmo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que será tarde demais. Se você invocar a Jesus hoje e crer nele como seu Salvador, ele diz: aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Você será salvo. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz isto: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo é o tempo da salvação, mas esse tempo vai acabar. Seria bom você pensar nisso hoje, porque um dia toda língua vai confessar a Jesus como Senhor, mas não será mais para a salvação, será para reconhecer
o soberano Deus, reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus que nos foi enviado. Será um dia muito triste para o ímpio, que tantas vezes ouviu falar de Jesus e nunca entregou a sua vida a Ele. Será um dia tão glorioso para a igreja, para aqueles que nele creram de todo o seu coração, para a vida eterna. Que Deus te abençoe, pense nisso com carinho. Lembra da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Lembra que Ele voltará em glória. E lembra que se você invocar o nome dEle hoje e clamar por Ele, você será salvo. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para concluir o nosso programa. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós vamos encerrar o programa Andando com Cristo de hoje. Quero deixar um convite para você que nos acompanha para 2 cultos. Um na sexta-feira, o culto de Páscoa, e um no domingo de manhã, o culto da ressurreição. Na sexta-feira, o culto será às 19 horas. No culto da sexta-feira, às 19 horas, sexta-feira agora, dia 3 de abril, nós vamos tratar as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, ou os brados da cruz. A primeira foi aquela: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda palavra de Cristo na cruz foi aquela que ele disse para o ladrão: em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi quando ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. A quarta palavra de Cristo na cruz foi aquela que nós falamos aqui no programa hoje: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra de Cristo na cruz foi quando ele disse: tenho sede, tenho sede. A sexta palavra de Cristo na cruz foi quando ele disse: está consumado. E a sétima palavra foi quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este culto de sexta-feira nós vamos fazer uma reflexão em cada uma destas palavras e você está convidado a participar conosco. Sexta-feira às 19 horas, no templo da Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio, como alguns chamam. No domingo de manhã, nós vamos estar tratando, às 7 horas da manhã, vamos fazer o culto da ressurreição, para celebrarmos a ressurreição de Cristo e a nova vida que Ele nos oferece. Então você é convidado a participar conosco, tanto da tristeza da cruz, quanto da alegria da ressurreição. O Evangelho é exatamente a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição
no terceiro dia. Então você está convidado para participar conosco destes 2 momentos nesta semana de Páscoa, neste tempo quando nós lembramos a Páscoa dos judeus e agora o sacrifício de Cristo por nós, sendo o Cordeiro Pascal que morreu para nos salvar. Você é nosso convidado para essa programação. Além dessa programação, a igreja tem uma programação constante. Toda quarta-feira temos estudo bíblico, temos grupos familiares que reúnem nos lares, temos a escola dominical todo domingo às 9 horas da manhã e temos o culto todo domingo às 19 horas. Você é nosso convidado para essas programações da igreja, você e toda a sua família, para ouvir mais a palavra de Deus e continuarmos este projeto maravilhoso do Reino de Deus. Eu não estou aqui para fazer propaganda de igreja. A nossa propaganda única é do Evangelho de Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida. Nós vamos orar e encerrar o programa de hoje. Deus, nós colocamos nas tuas mãos a vida dos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Pedimos que a tua graça assista o coração de cada um agora. Oramos para que a família seja acolhida na presença do Senhor e que o teu Santo Espírito revele Cristo no coração de cada um daqueles que nos ouvem neste instante. Rogamos a tua bênção e a tua paz pelos nossos telespectadores. A bênção da salvação em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na TV Gran Dourados, a TV da família douradense.